Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, hoje nossa primeira página é diferente, né? Hoje nós vamos tratar de política, de acontecimentos da nossa vida nacional. Tava aí a maior expectativa sobre qual seria a pena do juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Lula no caso do Triplex. E aí a sentença já saiu, é a manchete do momento, com certeza vai ser o assunto hoje do dia e nós vamos cobrir tudo com vocês, juntamente com a Central de Jornalismo da nossa Rede TV, que vai nos dar todas as informações. O ex-presidente, agora se condenado em segunda instância, vai ficar inelegível e é outro aspecto também que vai ser analisado pelo nosso jornalismo, tá? Então eu vou agora direto para a nossa central com a Estela Freitas e nós também vamos ter um link lá com Brasília, evidentemente, com Eric Klein. Mas boa tarde, Estela. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, o ex-presidente Lula foi condenado agora há pouco pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do Triplex no Guarujá. Quem tem todas as informações é o repórter Eric Klein de Brasília. Boa tarde, Eric. Oi, Estela, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É isso aí, o ex-presidente Lula acaba de ser condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio em regime fechado. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado à prisão, mas só para a gente entender, ele não vai para a cadeia imediatamente. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro optou por não pedir a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Além do que, cabe recurso ainda a essa decisão do juiz Moro em instâncias superiores. Ele pode ainda entrar com recurso no TRF, na segunda instância, e em outras instâncias ainda. Lula também não fica inelegível nesse primeiro momento. Por quê? Porque para um político se tornar inelegível, para uma pessoa se tornar inelegível, ele precisa ser condenado por um colegiado, e o colegiado só a partir da segunda instância. E essa decisão do juiz Sérgio Moro repercutiu imediatamente aqui no Congresso Nacional. Os petistas reagiram com indignação a essa decisão do juiz Sérgio Moro. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que é uma condenação política, que não há provas e que o juiz Sérgio Moro tomou essa decisão de condenar Lula para tentar tornar inelegível, para que Lula não saia candidato em 2018, candidato à presidência da República. Foi o mesmo discurso adotado pela senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela disse que Lula não fez nada, que ele está tranquilo e que essa é apenas uma condenação política. Diferente, claro, do discurso dos adversários do petista, como o líder do Democratas aqui na Câmara, o deputado Efraim Filho, disse que a condenação pelo juiz Sérgio Moro foi uma condenação técnica baseada em fatos e provas. Assim também reagiu o líder do Democratas no Senado, o senador Ronaldo Caiado, dizendo que a partir de agora, segundo ele, a sociedade fica mais tranquila por essa condenação que, segundo o Ronaldo Caiado, inclusive demorou para acontecer do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que ainda responde a outros 4 processos. Então, só para a gente relembrar, ficar bem explicadinho, Lula foi condenado, mas não vai preso neste momento e ainda também não é inelegível. Durante a programação da Rede TV a gente volta com mais informações, inclusive esperando aí uma posição da defesa do ex-presidente Lula, viu, Estela? Bom, boa tarde, Eric. Aqui quem está falando é a Sônia Abrão. Oi, e eu Sônia. queria te fazer uma pergunta sobre se já existe alguma possibilidade, já está sendo aventada a possibilidade do ex-presidente Lula fazer algum pronunciamento em relação a essa condenação do juiz Sérgio Moro. Oi, Sônia, boa tarde. Desculpa, não tinha ouvido que você estava ali presente. Olha, Sônia, por enquanto não há nenhum posicionamento. O ex-presidente Lula está na capital paulista, está aí em São Paulo. Ele conversa com os advogados, tentando chegar à melhor defesa, a melhor estratégia para reagir, para rebater essa condenação do juiz Sérgio Moro, uma condenação ainda em primeira instância. Não sabe apenas se vai soltar uma nota pela defesa ou então se ele vai fazer algum pronunciamento. Fato é que os petistas estão indignados, já reagiram assim com duras críticas ao juiz Sérgio Moro e batendo na mesma tecla de que é uma condenação política, que não há provas e que o presidente Lula, ou melhor, o ex-presidente Lula, nunca fez nada. Agora a gente precisa ver, porque o que tem acontecido? Quando o ex-presidente Lula foi ao Paraná prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro, quando ele faz algum movimento, né, que tem que ir na justiça, ele geralmente chama a militância para ele, ele vai às ruas, faz um discurso, como foi lá no Paraná, ele subiu a um palanque fazendo discurso. Então, neste momento, eles estão decidindo,
Lula, os advogados e assessores mais próximos, qual é a melhor estratégia. Se é novamente fazer esse palanque, chamar a militância para ele, ou então soltar apenas uma nota com posicionamento dizendo que vai recorrer dessa decisão do juiz Sérgio Moro. Acho que nas próximas horas nós teremos esse posicionamento do ex-presidente Lula, viu, Sônia? Com toda certeza, Eric. A gente também conviveu nesses dias próximos a sair a sentença aí do juiz Sérgio Moro com uma série de boatos de que a militância iria para as ruas, que todo mundo ia tomar conta do Brasil e ia protestar em relação a isso. Por enquanto, né, embora seja recentíssima a sentença, a gente está vendo que continua tudo num clima de paz e tranquilidade. Pelo menos aqui em São Paulo e nas grandes capitais, a gente também não teve nenhuma informação de que a situação já tenha sido encaminhada por um tumulto, por um protesto de significância. Em Brasília também? Também, aqui por enquanto, calmo nas ruas, só que o clima um pouco mais tenso, um clima mais áspero entre os parlamentares aqui no Congresso Nacional. Como eu disse, a reação dos petistas, uma reação muito forte, de um tom muito crítico ao juiz Sérgio Moro. O que acontece é que os petistas, eles tentam blindar o ex-presidente Lula justamente para que ele saia, para que ele esteja protegido e não fique com a imagem muito desgastada, já pensando em 2018. Por isso que todo mundo ali, o staff, vamos dizer assim, dos petistas, né, como o líder do PT no Senado, Humberto Costa, como a presidente nacional do PT, recém-possada Gleisi Hoffmann, eles saem para o front, como a gente diz, já saem fazendo essa defesa do ex-presidente Lula, inclusive no púlpito aqui do Senado, justamente para blindar, para fazer essa primeira defesa e para preservar um pouco a imagem do ex-presidente Lula. Agora, até esse clima de tranquilidade nas ruas, né, Sônia, como eu disse, porque como o juiz Sérgio Moro, talvez ele tenha tido cautela nesse primeiro momento de condenar, mas não pedir a prisão preventiva, deixar todo o processo legal correr com o direito de recurso para depois sim, depois o trânsito em julgado, ou pelo menos uma condenação em segunda instância, como já definiu o STF, aí sim determinar uma prisão do ex-presidente Lula. Talvez a militância saia nas ruas, ou os nervos fiquem mais aflorados depois que se tome essa decisão de realmente levar o ex-presidente Lula à cadeia, viu, Sônia? Tá certo, então. Obrigada, viu, Eric Klein? Qualquer nova informação é só chamar, viu? Obrigada. Bom, Estela Freitas, né, continua também de plantão na nossa central de jornalismo da Rede TV, e qualquer novo acontecimento, novo fato, eles entram no ar e vocês vão ficar aqui sabendo. Causou estranheza realmente por parte da população, de várias pessoas que já estão se manifestando, que a sentença do juiz Sérgio Moro não tenha vindo acompanhada do pedido de prisão preventiva, porque é a história do Lula na cadeia, que também é um grito, né, de grande parte da população. Mas, como disse o Eric Klein, direto de Brasília, o juiz Sérgio Moro preferiu, não é, deixar em aberto, deixar as coisas seguirem o trâmite normal, aí, os trâmites normais, até a segunda instância, porque aí lá sim é que vai ser decidido se ele vai para a cadeia ou não. E é aí que se espera realmente uma maior mobilização. Estela Freitas, é com você. Pois é, Sônia, como o Eric disse, o ex-presidente Lula está aqui em São Paulo, na sede do Instituto Lula, fazendo essa reunião, e a defesa dele deve se pronunciar. Agora, nas próximas horas, a gente vai acompanhar tudo, novas informações ao longo da nossa programação e às 7h30 da noite no Rede TV News. Até mais. Até mais. Obrigada, Estela Freitas. Obrigada, Central de Jornalismo da nossa Rede TV. Hoje, qualquer nova informação em relação a esse assunto, nós estaremos levando para vocês aqui durante o nosso A Tarde é Sua, tá bom?